representante da América Latina do State of the World Forum, que é esse fórum que acontece mundial, onde se discute o estado do mundo. E quem está à frente desse fórum é Mikhail Gorbachev, com Maurício Strong, do Conselho da Terra, do Earth Council da Costa Rica, né, onde se encontravam para montar exatamente um grande fórum e convidando pessoas do mundo inteiro para debater temas de interesse mundial. E fiquei muito feliz de ter tido a sorte de estar lá naquele exato momento, né, naqueles dias do fórum, setembro de 2000. Eu era responsável na época por organizar uma comissão de pessoas aqui do Brasil, empresários, políticos, né, pessoas que realmente pudessem fazer a diferença no fórum. E foi o que eu fiz. E na minha lista, logicamente, estava o senador Cristóvão. O senador Cristóvão, que estava lá participando desse fórum, foi convidado por um grupo de universitários através da Universidade de Nova York, talvez porque eles tivessem tomado conhecimento, alguém me disse isso, que o senador era uma pessoa que valeria a pena ser ouvida, né? E então fizeram um convite para que ele participasse de um debate. Levantou um estudante, um universitário, e fez a seguinte pergunta ao senador: o que ele acharia, como humanista, o que ele acharia se a Amazônia fosse internacionalizada, tendo em vista o seu papel de reserva ambiental necessária para o mundo todo, né? Foi aí então que aconteceu um desses momentos raros e bonitos que a gente guarda para sempre. Foi a primeira vez que um debatedor determinou a ótica humanista como ponto de partida para uma resposta minha. De fato, como brasileiro, eu simplesmente teria dito que era contra a internacionalização da Amazônia. Por mais que nossos governos não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Mas respondi que, como humanista, sentindo o risco da degradação ambiental que pesa sobre a Amazônia, eu até podia imaginar a internacionalização, mas também a internacionalização de tudo mais que tem importância para a humanidade. Porque se a Amazônia, sob uma ótica humanista, deve ser internacionalizada, então internacionalizemos também as reservas de petróleo do mundo inteiro. O petróleo é tão importante para o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia é para o nosso futuro. Mas apesar disso, os donos das reservas de petróleo sentem-se no direito de aumentar ou diminuir a extração de petróleo, subir ou baixar o seu preço. E os ricos do mundo sentem-se no direito de queimar este imenso patrimônio da humanidade. Da mesma forma, o capital financeiro dos países ricos deveria ser internacionalizado. Não podemos deixar que as reservas financeiras sirvam para queimar países inteiros na volúpia da especulação. Se a Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada pela vontade de um dono ou de um país. Mas queimar a Amazônia é tão grave quanto o desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos especuladores globais. Antes mesmo da Amazônia, eu gostaria de ver a internacionalização de todos os grandes museus do mundo. O Louvre não deve pertencer apenas à França. Cada museu do mundo é o guardião das mais belas peças produzidas pelo gênio humano. Não se pode deixar que o patrimônio cultural, seja natural, seja cultural,
possa ser manipulado e destruído pelo gosto de um proprietário ou de um país. Não faz muito. Um milionário japonês decidiu enterrar com ele um quadro de um grande mestre. Antes disso, aquele quadro deveria ter sido internacionalizado. Durante o mesmo encontro em que me fizeram a pergunta, as Nações Unidas reuniam o Fórum do Milênio, mas alguns presidentes tiveram dificuldades de comparecer ao encontro por constrangimentos que sofreram na fronteira dos Estados Unidos. Por isso, eu disse, lá mesmo em Nova York, que como sede das Nações Unidas, Nova York deveria ser internacionalizada. Pelo menos Manhattan deveria pertencer a toda a humanidade. Mas também Paris, Veneza, Roma, Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, cada cidade com sua beleza específica, com sua parte da história do mundo, deveria pertencer ao mundo inteiro. Se os Estados Unidos querem internacionalizar a Amazônia pelo risco de deixá-la nas mãos de brasileiros, tudo bem, mas internacionalizemos todos os arsenais nucleares dos Estados Unidos. Até porque os americanos já mostraram que são capazes de usar essas armas, provocando uma destruição milhares de vezes maior do que a destruição provocada pelas queimadas feitas nas florestas do Brasil. Nos seus debates, candidatos à presidência dos Estados Unidos têm defendido a ideia de internacionalizar as reservas florestais do mundo em troca da dívida. Comecemos usando essa dívida para garantir que cada criança do mundo tenha a possibilidade de ir à escola. Internacionalizemos as crianças, tratando todas elas, não importa o país onde nasce, como patrimônio que merece cuidados do mundo inteiro, ainda mais do que merece a Amazônia. Quando os dirigentes do mundo tratarem as crianças pobres do mundo como um patrimônio da humanidade, eles não vão deixar que elas trabalhem como deveriam estudar, e que morram quando deveriam viver. Como humanista, eu aceito defender a internacionalização do mundo. Mas enquanto o mundo me tratar como brasileiro, eu lutarei para que a Amazônia seja nossa. E só nossa. Depois disso, não houve debate. Eu acredito que as coisas que têm força, elas têm força por si próprias. É inevitável um impacto exponencial. Eu achei que eu iria ouvir palavras como fronteira, soldados, policiamento, né, e tudo, e nenhuma palavra no sentido bélico assim surgiu naquele momento. E aquilo eu fiquei realmente assim com a alma lavada. Foi um momento muito especial e eu fiquei muito feliz e orgulhosa de ver um brasileiro ali dando uma resposta com tamanha sabedoria.